Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário esse vídeo vai ser passado. Eu sou a Alessandra, sou psicóloga, atendo há 26 anos em clínica. Já trabalhei na área escolar, na área social e sou voluntária nos atendimentos psicológicos na comunidade espírita Caminheiros do Amor, a nossa querida Seca, né? Eu fui convidada pelo pessoal da evangelização, pela Mara, para estar falando um pouquinho com as mães, com os pais da evangelização sobre depressão pós-parto, né? Algo que aparentemente é um bicho de sete cabeças, mas que não é. É só uma aparência. E é muito mais comum do que se imagina, tá? Então, a depressão pós-parto é algo que, como o próprio nome diz, né? É um transtorno emocional, que é a depressão, que ocorre após o parto, né? Após a mulher ter o filho, a filha, né? Então, é muito comum que quando a mulher está grávida, né? Fique uma certa ansiedade pelo nascimento da criança, né? Como vai ser, como não vai ser. Mesmo nos casos planejados ou não planejados, sempre existe uma ansiedade em relação a uma criança, né? Aguardar esse nascimento, essa vinda. E muitas vezes, quando essa criança nasce, a mãe se sente feliz porque o filho nasceu, a criança nasceu, né? Mas ao mesmo tempo ela experimenta uma certa tristeza, tá? Uma tristeza que toma conta da mãe e que não é uma depressão ainda, é algo comum, né? Que ocorre logo após o nascimento, porque existe toda uma mudança hormonal, toda uma mudança de corpo, né? Então é uma tristeza, mas que em poucos dias ela passa, né? Tem a questão do cansaço do parto, do estresse do parto. Então essa tristeza vem em seguida do parto. Passado algum tempo, tá? 3, 4, 5, 6 semanas, se essa tristeza não passa, tá? A gente começa a desconfiar, né? A olhar a possibilidade dessa tristeza ter se transformado numa depressão, que é o que nós estamos falando, a depressão pós-parto, tá? Que daí a mulher experimenta, sim, um sentimento de tristeza, de melancolia, uma certa apatia diante do que ela tem que estar fazendo, né? Diante dessa nova realidade, né? De ter um filho para cuidar, uma criança para cuidar, né? E assim, como acontece essa depressão pós-parto, né? Como saber se a pessoa pode ter ou não? Não tem como saber, né? De fato, tá? Ela é mais comum de acontecer com mulheres que já tiveram outros episódios de depressão durante a vida, tá? Então, pessoas, mulheres que têm um histórico, né, de episódios de depressão, tem uma maior probabilidade de ter a depressão pós-parto, mas também pode acontecer de não ter. Não é certo, entendeu? Ah, uma pessoa que já teve depressão vai ter depressão pós-parto. Não. É mais comum, mas não é certo que vai ter. Assim como pode acontecer de uma pessoa que nunca teve depressão acabar desenvolvendo a depressão pós-parto, certo? Então vamos lá. Por que essa depressão pós-parto acontece, né? Ela acontece muitas vezes porque a mulher não está pronta emocionalmente para cuidar daquela criança e para cuidar de si enquanto adulta, enquanto mãe, enquanto mulher, tá? Então a depressão pós-parto, ela vem mostrando a fragilidade daquela mulher naquele momento em que ela se vê com o bebê, tá? Muitas pessoas ao longo da vida, né,
experimentam isso, crises existenciais, né? Por exemplo, você é criança, você se torna adolescente, muitas vezes entra em crise. Aí você é um adolescente, conforme você começa a trabalhar, né, a ter mais responsabilidades, muitas vezes você entra em crise existencial. Outras vezes, né, quando casa, nossa, que alegria, casou, mas entra em crise. Por quê? Porque são papéis que a gente vai desempenhando ao longo da vida, né? Então a gente nasce filho, a gente se torna indivíduo, né, adulto, aí a gente se torna esposa, né, esposo, né? E a gente se torna pai, mãe, professor, médico, né? Então a gente vai formando pequenas identidades que formam a nossa identidade. Ou como eu digo, né, dentro da psicologia junguiana, que é a abordagem que eu sigo, são várias personas que a gente vai agregando e que vai formando o eu, né? Quem eu sou, certo? Então, muitas vezes nessas mudanças dos eus que aparecem ao longo da vida e que a gente precisa agregar, ao invés de agregar, a gente se embanana um pouco, se confunde, fica meio perdido, até conseguir agregar. Porque a gente consegue, nós temos essa capacidade, né? Então, assim, a depressão pós-parto é justamente quando a mulher já foi filha, já foi indivíduo, adulta, já se tornou esposa e ela se torna mãe. E quando ela se vê neste novo papel de mãe, ela não se sente totalmente capaz de cuidar dessa criança, né? Isso muitas vezes, gente, está baseado no quê? Está baseado numa autoestima que está lá embaixo, entendeu? Numa insegurança, numa falta de confiança em si mesma, né? Às vezes é aquela mulher que cresceu escutando, né? Que não fazia as coisas direito, que não era boa o suficiente, que não estava nunca de acordo com as expectativas dos outros. E aí ela cresce com essa sombrinha, vamos dizer assim, né? Com essa fantasia de que ela se esforça muito, muitas vezes, mas que ela não é capaz de fazer tudo tão bem feito assim. E aí quando ela vê um bebê ali dependente dela, fruto dela, muitas vezes esses traumas que muitas vezes vêm da infância, tá? Tomam conta da pessoa e a pessoa se vê totalmente perdida, totalmente sem saber o que fazer com a criança que está ali e que é o filho, que é a filha, que é o seu amor, né? Mas que ela não se sente capaz de cuidar, tá? Então, nesta sensação de incapacidade, de fragilidade, é onde a depressão se instaura, né? É onde ela faz ali seus lacinhos com a mulher, tá? E é um sofrimento grande para quem tem, né? Muita gente acha que depressão é uma besteira. Não, depressão não é uma besteira. Depressão é uma doença, tá? É uma doença emocional. Eu acho que hoje a nossa realidade nos mostra isso, né? Nós temos inúmeros casos de depressão, tipos de depressão, tá? E temos a depressão pós-parto, que não é frescura, não é corpo mole da mulher, não é porque ela não quer cuidar do filho, é porque ela não consegue. Ou melhor, é porque ela acha que não consegue. Ela acredita que ela não consegue. E uma vez que ela não acredita, ela não consegue, né? Porque boa parte do que nós somos são as crenças que nós temos, principalmente nós. Se a gente achar que a gente consegue, a gente tem força para conseguir, para conquistar. E se a gente achar que a gente não consegue, a gente mesmo tira as nossas pilhas, vamos dizer assim, e perde a força. E mais uma vez, não conseguimos, às vezes só constatamos aquilo que a gente já acreditava, entendeu? De que eu não consigo mesmo, eu sou fraca mesmo,
né? E não é nada disso. A depressão não é fraqueza, entendeu? A depressão é uma doença, é uma alteração emocional, é um transtorno emocional, que no caso pós-parto também tem a influência das alterações hormonais, né? Porque durante a gestação os níveis hormonais vão lá em cima e após a gestação eles caem. E as alterações hormonais influenciam muito o humor, né? O comportamento das pessoas, né? Tanto é que acho que todas as mulheres, ou pelo menos 99%, sabem muito bem o que é uma TPM, né? Que é um período antes da menstruação, onde é terrível para muita gente. Tem gente que passa numa boa, mas tem gente que fica transtornada, nervosa, irritada. E o que que é? É alteração hormonal. Então, quando o bebê nasce, também existem essas alterações hormonais, né? E aí, isso também interfere na depressão, tá? Isso também é algo que vem facilitar que ela se instaure na pessoa, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, se tornar mãe é um novo papel social que precisa de um período de adaptação. Tem pessoas, tem mulheres que tiram isso assim de letra, não tem o menor problema. E para outras é um pouco mais difícil, tá? Então, tem essa questão social, né? Muitas vezes não era o momento ainda, de acordo com a família, de acordo com a sociedade, né? Da mulher ter filho, não era. Por não ser casada, por não ser um conto de fadas a vida dela, vamos dizer assim, acha-se que não era o momento e aí ela se sente culpada. Então é uma série de fatores que vão influenciar, tá? Para que a depressão aconteça, né? Eu fiz umas anotações aqui. Vamos lá. A pessoa está com depressão. O que é que faz? Deixa chorar, deixa ver o que acontece, vamos esperar que passa. Não, gente, não é assim que se cuida de uma depressão, tá? A depressão, como eu disse, é uma doença, ela precisa ser cuidada, né? Então, se acaso isso acontecer com vocês, mães, com as filhas de vocês, com as netas de vocês, com as amigas de vocês, entendeu? Sejam bem acolhedoras, bem carinhosas, porque essa mãezinha tá precisando de colo, tá? Então, no primeiro momento é assim, amparo, né? Depois, ela precisa ir para o médico, ela precisa conversar com o ginecologista, né? Para ele ver, saber o que pode fazer para ajudar. Muitas vezes o próprio ginecologista encaminha para o psiquiatra, que não é bicho de sete cabeças também não, tá? Ele é o psiquiatra. Cada dia esse profissional é mais necessário na nossa realidade, onde a gente não, às vezes não tem tempo para ser mulher, para ser mãe e fica sobrecarregado, tá? Então precisa ir para o psiquiatra, ou mesmo ginecologista pode dar um jeitinho. É preciso tomar medicação, né, antidepressivo, com orientação médica, né? Não é da cabeça, não é porque a vizinha tomou que eu vou tomar também, né? Às vezes não é depressão, é só uma tristeza, tá bom? E a psicoterapia, né? Que é muito importante. Por quê? Porque o medicamento, ele vai elevar os hormônios, né? Vai dar uma equilibrada hormonal, vai dar uma equilibrada na parte física, tá? E a psicoterapia vai dar uma equilibrada na parte emocional. É na psicoterapia que essa mãezinha vai ter a possibilidade de falar dos seus medos, das suas dificuldades, né, das suas inseguranças, das suas fantasias, sejam elas boas ou ruins, né? E aí, o tratamento medicamentoso, juntamente com a psicoterapia, a pessoa consegue sair dessa depressão, né? Porque depressão é um processo, não é uma doença eterna como muita gente acha que deve ser, tá? Não é, né? Ela tem tratamento e de acordo com o tratamento ela vai melhorando,
né? A pessoa vai melhorando e chega um momento que, de acordo com o tratamento, de acordo com a pessoa, ela nem precisa mais da medicação ou mesmo da psicoterapia, ela consegue seguir, mas é um tratamento necessário. No momento em que a pessoa está se sentindo deprimida, em que ela está no seu sofrimento, ela precisa de tratamento, tá bom? É isso, gente, que eu tenho para falar para vocês brevemente. Espero que tenha sido claro tudo que eu falei. Desculpem o barulho, a gente está gravando em casa, então ao redor acontecem esses barulhinhos, mas espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, à distância, né? Neste momento, mas que Jesus nos abençoe a todos, né? E nos oriente sempre a seguir os melhores caminhos em busca do nosso equilíbrio, né? Das nossas alegrias e da nossa paz, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.